Boa noite, bem-vindos ao encontro com o Evangelho do Centro Espírita União e Fraternidade. Vamos iniciando este encontro com Jesus, nos unindo em oração, mentalizando nesse instante a figura de Jesus entrando pela porta principal do nosso lar, abrindo seus braços, nos convidando a ir até Ele. Jesus sorrindo, irradiando aquela luz imensa, espalhando o seu amor por todos aqueles que moram conosco, envolvendo nosso lar nessas vibrações de fortalecimento, e vamos sentindo a presença de Jesus conosco, e durante toda essa noite, Jesus estará ao nosso lado, nos auxiliando. E nós, aqui, fazendo a nossa parte, deixando o nosso pensamento firme, buscando compreender a mensagem de Jesus, mas vivificar essa mensagem em nosso coração. Jesus querido, que a tua luz esteja presente em cada um de nós, envolvendo também o Mário, nessas vibrações amorosas, para que ele seja, Senhor, inspirado pelos teus mensageiros, e que nessa noite todos nós estejamos unidos num só pensamento, num só desejo de aprender para sermos melhores, para podermos também te servir, Jesus. E assim, em nome de Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, Criador de amor, de bondade e de justiça, nós vamos iniciando este encontro mentalmente dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, mas não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a mais esse encontro com o Evangelho de Jesus. Essas atribulações dos dias atuais têm levado as pessoas a perguntarem, né? O que fazer? O que fazer? Aí nós encontramos lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14 e no versículo 6, Paulo escreve para nós clarearmos um pouco as nossas mentes. Aquele que faz caso do dia, aquele que não aproveita as oportunidades do dia, aquele que não faz nada ao longo do dia, Paulo escreve, é para o Senhor que está fazendo. Paulo está dizendo, tudo o que fizermos ou não fizermos, é para Deus que estaremos fazendo ou não fazendo. Aí poderia surgir a pergunta, o que fazer? Bem, primeiro, vamos entender o alerta que Paulo nos dá, que é muito simples. O que eu faço do tempo que eu tenho? Já nos perguntamos, o que eu faço do tempo que eu tenho? Estou usando para quê? Desperdiçando com tantas mídias sociais,
Estou desperdiçando com tantos maus pensamentos? Estou desperdiçando ou estou aproveitando? Será que tivemos tempo no dia de hoje, de ontem, para mandar um pensamento que seja para as vítimas do litoral norte, para as vítimas da Turquia e da Síria, para as vítimas da Ucrânia? Não nos falta o que fazer, não é mesmo? Então, quando Paulo faz essa colocação sobre o que estamos fazendo, a pergunta seguinte é: o que eu estou fazendo ajuda Jesus? O que eu estou fazendo faz luz? Mas o que é fazer luz? Fazer luz é fazer o bem, ajudar o próximo, amar a natureza. Ou será que eu estou usando o meu tempo fazendo trevas? O que é fazer trevas? É causar intrigas, é desrespeitar, é trair, fazer uso da maledicência, é o sexualismo exacerbado. Isso é fazer trevas. E fazer trevas ajuda Jesus? Ajuda na obra de Jesus ou prejudica? Então, o que eu estou fazendo? Gera luz ou gera trevas? Muitos podem dizer: eu não estou fazendo nada, não prejudico ninguém. Não fazer nada é prejudicar a si próprio. Por que é prejudicar a si próprio não fazer nada? Porque desperdiça a oportunidade dessa encarnação maravilhosa que Deus nos deu. Para quê? Para fazer alguma coisa de bom, para fazer luz, para fazer o bem, para acolher alguém que esteja num momento difícil, para orar pelas vítimas dessas tragédias que estão acontecendo, para consolar aquele que perdeu um ente querido, para visitar um enfermo, levando esperança. O que eu estou fazendo? O que eu tenho que fazer? Então, Deus nos deu a vida presente para aproveitarmos. Mas muitas pessoas sequer se lembram de Deus, que dirá compreender que Deus rege todo o universo, que é construção, que é criação dele, e que todos os espíritos, todas as almas que habitam o universo foram criados por ele, são seus filhos. O que as pessoas não entendem é essa aproximação com Deus e a compreensão que Deus criou tudo isso que vemos e também as coisas que não vemos, e as controla, as rege, as organiza, as mantém sob controle através de leis que ele mesmo criou. Que leis? Por exemplo, a Terra dá uma volta inteirinha sobre o Sol em 365 dias. Segundo a ciência, há 4 bilhões e meio de anos. Não atrasa um segundo. A Lua dá uma volta na Terra. A cada 7 dias ela está num quadrante em relação à Terra. Há 4 bilhões e meio de anos e não atrasa um segundo.
Isso são leis do Criador que mantêm toda a harmonia do universo que ele criou. Então, nós precisamos compreender essas leis para poder entender um pouco melhor sobre Deus. O Self tem escolas, e começou uma agora, recentemente, que explica exatamente essas leis de Deus. E aí nós passamos a conhecer Deus não mais o Deus dos exércitos que está no Velho Testamento. Não mais o Deus rancoroso que está no Velho Testamento. Não mais o Deus que tem ódio que está no Velho Testamento. Não mais o Deus que manda para o inferno pela eternidade, que está no Velho Testamento. Não mais o Deus que castiga, que está no Velho Testamento. Mas que foi importante para a humanidade daquela época, que tinha seus corações endurecidos e o seu grau de consciência muito pequeno para compreender a revelação que veio bem depois dos profetas, por Jesus, de que Deus é amor, de que Deus é Pai, de que Deus é consolo, de que Deus é misericórdia. O Espiritismo esclarece que, quando as coisas difíceis nos envolvem, são infrações a leis que cometemos, ou na própria existência, ou em vidas passadas. E essas coisas nos acontecem para despertar em nós algum aprendizado. Por exemplo, uma das leis que Deus rege todo o universo é a lei do trabalho. Deus não está descansando eternamente, como os registros do Velho Testamento mostram. Deus está muito ativo, criando, olhando a sua criação. Então, a lei do trabalho, que é uma das leis que estudamos através da doutrina espírita, é uma lei que diz que todos nós devemos estar ocupados. E quando Jesus fala da parábola dos trabalhadores da vinha e coloca-os da última hora, que o Senhor saiu e contratou na primeira hora, na terceira hora, na sexta hora, e a todos remunerou igual, os que chegaram primeiro acharam injusto aquele senhor pagar igual a todos. E o Senhor disse: o que eu contratei com você, eu estou lhe pagando. O que eu contratei com ele, eu estou pagando a ele. O que as pessoas não estão compreendendo é que aquele que se desperta para Jesus, aquele que se volta para Deus, ainda que no último suspiro, será aceito, como foi Dimas, que de ladrão reconheceu a autoridade moral de Jesus e na cruz disse isso a Jesus. E Jesus disse o quê? Logo mais você estará comigo no meu reino. Então, são leis que nós estudamos e passamos a compreender melhor Deus. Então, quando os profetas diziam, como Isaías, que escreveu, o que agrada a Deus, o jejum que agrada a Deus, é acolher o órfão, amparar a viúva, alimentar o faminto, vestir o nu. As pessoas não entenderam. É um esforço teu
para ajudar um necessitado. E hoje os necessitados estão aí. Litoral Norte, Ucrânia, Turquia, Síria. É um esforço de ajuda, que também podemos interpretar esse esforço como trabalho, a dedicação. E é esse trabalho, essa dedicação, esse esforço feito com a intenção de ajudar e não esperando recompensas no céu de Deus, é isso que nos leva a um progresso, é isso que nos leva a evoluir. E quando nós espíritas falamos progresso, evolução, nós queremos dizer, essas palavras significam para nós aproximação a Deus. Cada vez que eu progrido, cada vez que eu alcanço a evolução, fruto do meu esforço, fruto do meu trabalho, eu estou me aproximando de Deus. E cada vez que eu me aproximo de Deus, menos eu vou sofrer nesse mundo tão materialista que é a Terra nos dias de hoje. Isso quer dizer o quê? Se a lei é do esforço, se a lei é do trabalho, que leva ao progresso, que leva à evolução, e se o progresso e a evolução é aproximar de Deus, significa que ficar parado é desperdiçar o tempo. Ficar parado é adiar a aproximação de Deus. E Deus nos espera a aproximação. Pode demorar o tempo que for, podemos nascer, morrer, nascer de novo, tantas vezes quantas necessitarmos, até nos aproximarmos dele. E Deus, na sua infinita paciência, nos aguarda no nosso tempo. O que eu estou tentando mostrar é, o tempo é agora. Vamos nos dedicar a esse progresso. Porque a maioria das pessoas no planeta Terra não percebe. Não percebe os valores que o tempo permite nós explorarmos. Que valores? Sempre existe tempo para se fazer o que se quer. Tempo para estar com os familiares em paz e harmonia. Tempo para estar com os amigos, contando histórias, ouvindo histórias. Tempo para estar no trabalho. Tempo para ajudar, como escreve Isaías, a viúva, o órfão, o desnudo, o faminto. Há tempo para tudo. Mas eu preciso querer. Eu preciso, além de querer, aproveitar esse meu tempo. Eu preciso parar e olhar. De outro lado, nós vamos encontrar pessoas que abusam dessa concessão chamada tempo que Deus nos dá. Uns julgam Deus como culpado por não possuírem riquezas, por não serem beneficiados, por não receberem dádivas do céu. De acordo com o Espiritismo, isso é presunção. Se Deus dá para mim, ele teria que dar para todos. Mas a lei de Deus é do esforço, é do trabalho, é do conquiste.
Conquiste o que você quer. Ele nos dá a vida. Nascemos aquelas criancinhas lindas e maravilhosas que os pais se desvelam pela nossa criação, pela nossa formação. E cá estamos nós. Deus nos dá a vida para vivermos. E muitos dizem a vida é curta, vou aproveitar. O que é aproveitar a vida, se não buscar a Deus? E para buscar a Deus, seguir o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque esse, entre aspas, aproveitar a vida, nos aproxima ou distancia de Deus? Agora, quem pensa assim precisa entender que Deus é o Criador de tudo que existe no universo, que a ciência hoje chama de multiverso. Não existe um universo, mas vários universos, o que é muito louco. Deus é o Criador de tudo isso. Cada espaço que tem no universo tem a chancela dele, tem a marca de Deus. E todos nós somos convidados por Deus para interagir com as obras dele. Olha que lindo. Ele cria e nos convida para interagir com as obras dele. Foi assim que Mendeleev formulou a tabela periódica. Foi assim que Einstein chegou à equação que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E é assim que o ser humano, nas diferentes engenharias, nas diferentes ciências, na ciência médica também, vem alcançando saltos gigantescos. Imagina que não faz muito tempo não existia telefone na humanidade, nem luz elétrica. Hoje falamos de luz de LED. A questão do telefone, então, olha o que nós estamos fazendo aqui. Pelo desenvolvimento das comunicações que começaram lá, com o telex, e foram avançando ao telefone, e do telefone, é só olharmos os últimos 20, 30 anos o que aconteceu com o mundo. Então, essa é a interação do ser humano com Deus. É o uso da inteligência que Deus deu ao ser humano para ele desenvolver, e o ser humano desenvolve. Cirurgia do feto é processada. A cirurgia à distância através do computador. Essas são as interações dos seres humanos na grande obra do Criador. Isso é desfrutar as possibilidades da vida. Porém, precisamos meditar na harmonia da criação. Porque se Santos Dumont inventou o avião, poucos anos depois, os homens utilizaram o avião na Primeira Guerra Mundial para matar seres humanos, para destruir territórios. Então precisamos meditar. Esses progressos da ciência precisam trazer a harmonia, porque a criação do Senhor é em harmonia, é em paz e serenidade. Tudo na criação de Deus é harmônico. Até no pântano nasce flor. O que estiver em desarmonia
fomos nós, seres humanos, quem criou. O nosso olhar, ainda que não tenhamos criado desarmonia, é perceber o que gera harmonia e o que leva à desarmonia, e saber o que apoiar e o que evitar. Essa é a nossa grande contribuição nessa obra do Senhor. E quando as circunstâncias da psicosfera do planeta se ajustam aqui na Terra, acontecem coisas como agora nós estamos vendo no litoral norte de São Paulo. Essa circunstância de agora não é castigo de Deus, porque quem construiu as coisas numa região propícia a desmoronamento não foi Deus, foi o ser humano. Se teve ou não aprovação é outra conversa, não estamos aqui discutindo. O fato é que é um chamamento de Deus para nós. Para quê? Para que nós possamos ter um aperfeiçoamento espiritual. Para que nós olhemos para esse escândalo que está acontecendo e pensar. É lugar para construir? O meio ambiente precisa de ajuda? Devemos preservar o meio ambiente? Então, cada um de nós vai tirar o seu aprendizado para o seu aperfeiçoamento espiritual, se fizer uma prece e refletir. Por que isso tem acontecido, ora na Bahia, ora no Rio de Janeiro, agora em São Paulo? Porque quando aconteceu na Bahia, quem estava aqui em São Paulo não deu atenção. Precisamos entender que a dor do semelhante é a nossa dor. Fomos todos criados por Deus, somos irmãos em Deus. Claro que nós podemos e devemos usufruir das belezas da natureza. É relaxante, é harmônico, nos dá paz. Até brincam, né? A água que acalma não é a doce, é a salgada, porque o mar é maravilhoso. É um movimento da natureza maravilhoso. Claro que podemos e devemos nos divertir com as festas. Claro. Mas jamais desperdiçar o tempo com coisas frívolas, na frivolidade, nessas paixões que a matéria acaba conduzindo muitas pessoas. Jamais devemos utilizar o tempo em favor das trevas. Jamais devemos utilizar o tempo para gerar desarmonia. Jamais devemos usar o tempo para gerar desequilíbrio. E jamais, em hipótese nenhuma, devemos destruir a saúde do corpo físico que Deus nos deu e não nos cobrou nada. Então a doutrina espírita diz: é preciso ter responsabilidade. Imagina que você vai destruindo o teu corpo físico. Todos nós sabemos que o dia da morte vai chegar para todo mundo, como já chegou para tanta gente. E o que nós vamos prestar conta da nossa responsabilidade para com Deus? Olha, Deus, você me deu um corpo bonitinho, cresci com saúde, mas estraguei por isso, por aquilo, por não sei o que mais. Conseguiremos ter essa conversa com Deus? Precisamos ter responsabilidade para conosco mesmo, porque não estamos aqui na Terra a passeio. Estamos aqui na Terra para alcançar progresso ético e moral.
para alcançar progresso espiritual. Então, eu tenho uma responsabilidade para comigo mesmo. O que pode me dar esse progresso? Jesus? Jesus pode. Buda? Buda pode. Krishna? Krishna pode. O Velho Testamento? Pode. O Corão? Pode. Então, eu tenho responsabilidade para comigo mesmo? Ou eu estou buscando aprendizado que não me leva ao caminho ético, moral e espiritual? Eu tenho responsabilidade comigo mesmo. Eu também tenho que ter responsabilidade para com o próximo. O que eu estou fazendo com o próximo? Porque ele tem um vício do tabagismo, eu vou ficar cobrando? Não. Eu vou orar por ele. Eu tenho responsabilidade com ele para fazer o bem. E ele vai despertar no tempo dele. Porque cada vez que eu cobrar pelo vício que ele tem, ele vai se sentir mais frágil e vai se entregar mais ainda ao vício que ele tem. O próximo precisa de ajuda. E se eu não tenho palavras, eu tenho oração. Eu tenho bons pensamentos. Essa é minha responsabilidade para com o próximo. Para aí? Não. E a natureza? Olha ela cobrando aí os desmandos dos homens. Eu também tenho responsabilidade com a natureza. À medida que eu contribuo para poluir um rio, que eu contribuo para desmatamento de florestas, que o meu carro despeja não está ajustado e, por isso, despeja poluentes no meio, eu tenho responsabilidade nisso. Então, eu preciso estar atento em tudo que eu faço. Por isso, Jesus disse, orai e vigiai. Vigie o que você está fazendo. Se está fazendo luz ou se está fazendo trevas. Poucas pessoas valorizam o dia. Pouquíssimas pessoas valorizam abrir os olhos pela manhã. Muitas reclamam. Tenho que levantar. Graças a Deus você acordou. Graças a Deus você tem ocupação para se levantar. Poucas pessoas aproveitam as horas do dia, os minutos, desfrutando as coisas bonitas que existem na natureza, admirando seus familiares, reconhecendo a importância da família, do trabalho, os colegas de trabalho, mesmo aqueles difíceis. Somos equipe nos diferentes lugares. Os nossos olhos precisam enxergar as coisas melhores, porque a vítima da dor e sofrimento é sempre o olhar mal dirigido, é sempre o pensamento mal dirigido. Então, se você está fazendo trevas, você é vítima de você mesmo. Conviver com os familiares, se você quer saber o que representa isso, pergunte a um presidiário. Pergunte a alguém que está enfiado numa guerra e volta depois de meses, anos, para sua casa. Pergunte quem está num leito de dor e, às vezes, doenças contagiosas que não podem receber a visita de ninguém. Pergunte o que é estar um minuto com os familiares. Eles vão te dizer. Pergunte o que é conviver com amigos. Pergunte a quem admira uma flor, a quem admira os pássaros, a quem admira um rio, a natureza. E você vai descobrir vida. Você vai descobrir interação.
uma troca de energias, de quem admira as diferentes formas da natureza com a própria natureza. Parece que o perfume das flores aumentam quando você entra em sintonia com ela. Parece que mais pássaros surgem quando você admira o movimento dos pássaros. Parece que a sombra da árvore fica melhor quando você agradece pela sombra que está te protegendo. Então, aproveitar o tempo é tudo isso. É visitar o enfermo, mas você cheio de alegria. E não olhar para ele e dizer, você está mal, hein? Por mais grave que seja a enfermidade, leve esperança, motivação, dentro do possível, alegria. Muitos não percebem, mas o tempo escapa pelas mãos com todas essas oportunidades que eu citei. Agora, o segundo passo, o minuto junto, a hora então nem se fala. E quando vemos, foram 10 anos, 20, 30. E o que eu fiz? Esse é o problema dos dias de hoje. Muitas pessoas estão vivendo num vazio existencial porque não construíram nada de concreto. Mas, entre aspas, aproveitaram a vida. Só que cai uma realidade em algum momento que não tem nada feito. Abandonou os familiares, abandonou os amigos, porque eram chatos, caretas, não faziam o que eu gosto. E com o passar dos anos, sem se dar conta, em algum momento da vida, o ser humano consegue olhar para si mesmo, como o filho pródigo na parábola de Jesus, e se pergunta, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz de mim? Mas esse não é o dia triste, esse é o dia feliz, porque a pessoa vai olhar para si e dizer, eu não construí nada na minha vida. Às vezes ela chegou aos 50, 60, 80 anos e descobriu isso. Feliz esse dia, porque Jesus está lá, de braços abertos, te esperando. Ainda que você se depare sem a presença dos familiares, sem a presença dos amigos, ainda que você se veja em solidão profunda, isolado, abandonado, ainda que alguns culpem a Deus por esse infortúnio, ainda que alguns culpem a Jesus pela melancolia e tristeza que estão vivendo, ainda assim, Jesus está lá, naquele momento, te esperando. Porque Deus não é culpado das escolhas que cada um de nós faz. Deus não é culpado das coisas que cada um de nós escolhe. Deus não é culpado pelas consequências das intrigas que algumas pessoas criam. Deus não é culpado pelo distanciamento que pessoas provocam entre outras pessoas. Deus não é culpado quando as pessoas se distanciam dele. Deus não é responsável
pelas escolhas que cada um de nós faz. Há uma lei da ciência e que o Espiritismo usa muito, ação e reação. Toda ação provoca uma reação. Todas essas situações são a reação de escolhas feitas. E Deus não é responsável pela escolha que cada um de nós faz. Então, cuidado. Veja se você está matando o seu tempo. Veja se você está se aniquilando. Veja se você está se distanciando dos seus familiares, dos seus amigos, do seu trabalho. Veja se você está se distanciando de Jesus. Veja se você está se distanciando da vida que Deus nos dá. Pessoas que dizem matar o tempo, estou matando o tempo, estou aproveitando o tempo, é o reflexo de uma consciência que não sabe o que está fazendo, mas que um dia essa própria consciência irá cobrar a pessoa. Obras espíritas muito variadas contam histórias assim. E a consciência um dia cobra. Cobra quando caímos nesse vazio existencial. Quando caímos no auto-isolamento. Auto-isolamento porque nós provocamos. A consciência cobra quando nos vemos sozinhos. Nós e nós. E ela cobra também quando se tem os confortos da vida moderna e se sente, e a pessoa se sente sozinha, abandonada. E às vezes pior, quando ela descobre que as pessoas que a cercam estão com ela por interesse. É um golpe duro. Muitas pessoas espalhadas aí pelo mundo, nos cantinhos, nos recantos, nos lugares mais obscuros da Terra, estão eliminando as suas possibilidades sagradas ofertadas por Deus, porque estão deixando escapar a sua vida, a sua vivência, o aproveitamento das experiências na vida. Cuide-se, ore, vigie para não cair nessa malha, nessa rede. Agora, se você está nessa situação, se você caiu nessa armadilha, nessa arapuca, nessa rede, olhe para você mesmo. Veja o que você precisa mudar. Veja o que você pensa, o que você fala, o que você faz, com quem você anda, os lugares por onde você tem vivido. E descubra se não é o momento de adentrar em novos caminhos, em caminhos iluminados, em caminhos de paz, de esperança, de amor. E dentro das suas possibilidades, procure seus familiares, seus amigos. Procure primeiro viver um dia de paz, um dia de harmonia, um dia de luz, você e Deus. Tire um dia para você viver cheio de paz, não se incomodando com nada, com ninguém, em harmonia. Sinta a presença de Jesus. Você vai gostar. E vai querer repetir esse dia. E vai querer repetir outra vez. E vai refletir. Preciso usar meu tempo no que é melhor para mim.
moral, ética e espiritualmente. Muitos de nós, através das palavras, pensamentos e atitudes, não percebem, mas podem estar desembocando em caminhos trevosos ou caminhos iluminados. Fique atento, observe você mesmo, descubra-se. Se necessário, mude o caminho. Caso deva, né? E é assim que surgem as obras, e é assim que as pessoas atravessam suas vidas. O Espiritismo aprova e entende as decisões pessoais. Ele só recomenda. Essa tua decisão vai te levar a um caminho da ética e da moral? Vai te levar à paz, à serenidade? Então, eu escolho, mas eu penso antes de escolher. Porque sem a ética, sem a moral, os homens fazem e desfazem, constroem e destroem. Aprendem apenas o leviano, não o eterno. Não para o reino de Jesus, que não é neste mundo. Depois passam pelas dificuldades, colocam a culpa em Deus, mas as escolhas são nossas. Por todos os lados, vemos abusos das escolhas que complicam os caminhos das pessoas. Por isso, Paulo, na sua grandiosa missão que Jesus passou para ele, por isso Paulo alertava aos romanos: o tempo nosso deve ser utilizado para o Senhor. O que eu faço? É para Deus? Boa noite a todos. Nós vamos, então, com essas reflexões, partindo para o nosso encerramento, agradecidos pela oportunidade deste encontro, e vamos, assim, rogando ao Pai que fortaleça cada um de nós, para que tenhamos essa lucidez e a força de nos observarmos e de utilizarmos o tempo da melhor maneira possível. Vamos unindo os nossos corações, oferecendo ao Pai, oferecendo a Jesus as nossas energias amorosas, endereçando essas energias a toda a humanidade que sofre, para que todos sintam o amparo divino, que todos tenham a esperança em seus corações. E assim que essas energias cheguem a toda essa humanidade que passa pelo sofrimento da guerra, a toda a humanidade que passa por esses desastres da natureza, vibrando, para que aqueles espíritos que desencarnaram nessas condições tenham aceitação do seu retorno à pátria espiritual, que sejam acolhidos com serenidade, vibrando também aceitação, força, coragem, aos familiares que ficaram, para que eles possam, Senhor, serem amparados para enfrentarem as dificuldades. Vibrando para que a humanidade possa sentir a dor de todos eles e se mobilizar para auxiliá-los. Vibrando pela confraternização religiosa, pelo respeito entre as pessoas, vibrando para que toda a humanidade possa, Senhor, melhorar. Que os nossos lares sejam amparados e fortalecidos,
que nós possamos encontrar em Jesus sempre a força, a luz iluminando o nosso caminho. Que todos aqueles corações que estão desesperançados, que estão vazios, que estão tristes, deprimidos, a ponto até de tirarem a própria vida, recebam a nossa vibração de bom ânimo, de força, de esperança, que eles possam, Senhor, vislumbrar uma luz no fim do túnel. E que seus familiares também estejam atentos a levar o auxílio a eles. Que possam encontrar a força do atendimento material, médico, espiritual. E assim, nós vamos vibrando pela orfandade, pela velhice desamparada, por todos aqueles que necessitam do amparo espiritual. E em nome de Deus, em nome de Jesus, dos benfeitores amigos que estão ao nosso lado, envolvendo a cada um de nós nessas energias de amor, de paz, de saúde, de equilíbrio, nós encerramos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus.